Primeiramente eu queria agradecer a vida da minha esposa, sempre traz Bíblia, porque eu sou um relaxo, não trago, né? Então eu estou aqui com a dela emprestadinha, para não passar muita vergonha. Mas a gente vai falar aí na sequência sobre não sou eu Cristo, mas sou enviado adiante dele para preparar o caminho. Então quero convidar vocês a abrir ali aquela famosa passagem de João 3. Todo mundo achou aí já? João 3. Aqui a gente vai partir do versículo 27. João replicou: ninguém pode atribuir-se a si mesmo o que, senão o que lhe foi dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou Cristo, mas fui enviado diante deles. Aí aqui eu quero fazer uma observação. Ninguém pode atribuir-se a si mesmo senão o que lhe foi dado do céu. Isso tem muito a ver com o nosso carisma, né? Com o nosso chamado. Se somos chamados, é porque Deus nos escolheu antes. E se somos chamados, somos atribuídos a algo. Deus, ele nos deu dons e talentos, nos capacitou para algo. Isso, dentro disso também está uma autoridade que o Senhor nos dá. E essa autoridade nos é dada para que justamente nós possamos ir à frente, né? Como João vai dizer aqui, eu não sou o Cristo, mas fui enviado para ir diante dele. Bom, aí isso tem uma outra implicação. Se eu sou enviado para ir adiante de Cristo, para preparar esse caminho, meu trabalho é preparar as pessoas para este Cristo que vem. Então, necessariamente, eu preciso ser essa imagem de Cristo. Concordam? Quem concorda diz amém? Amém! Muito bem. Que bom, né? Ser a imagem do Cristo, né? Agora, vamos pensar aqui o que é ser a imagem do Cristo. Tomemos lá Lucas capítulo 10. Essas Bíblias com marcação são uma bênção, né? Capítulo 10, versículos de 1 a 9. E aí eu vou pedir a ajuda dos universitários. Rian, por favor, vem aqui ao meu lado. Lucas 10, de 1 a 9. Achou aí, Rian? Então, por favor, Rian. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. E eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não levei bolsas, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver um filho de paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, voltará a vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa, em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos.
comei o que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode ser uma água, por gentileza, obrigado. Se João nos disse, né, que não é ele o Cristo, mas ele vai adiante do Cristo, aqui é o próprio Senhor que nos orienta, obrigado, como nós devemos ir e qual é o comportamento que se espera daquele que vai adiante para ser o Cristo. A gente vai, mas não é de qualquer jeito. Afinal de contas, a gente vai adiante do Cristo. E quando foi na quinta-feira, quarta quinta-feira, eu estava refletindo um pouco sobre essa pregação e eu acordei de manhã com o Senhor falando para mim como eu estou representando esse Cristo, né? Qual tem sido essa cara do Cristo que eu estou levando? Porque assim, se a gente não está de fato preparado, se a gente não tem se entregue, se a gente não está com os ouvidos apurados, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nos dizer, que Cristo a gente está levando para o outro? Era esse o questionamento que o Senhor trazia para mim. Então, dentro, né, das nossas mazelas e pecados e tudo mais, que Cristo é esse que eu estou levando? Ou para trazer um linguajar mais moderno, qual a qualidade do Cristo que eu estou levando hoje, né, para as pessoas? Então isso nos faz refletir. Se somos chamados, né, somos chamados. Quem está aqui foi chamado. Todo mundo concorda com isso? Que quem está aqui é porque foi chamado? Concorda? Amém? Amém. Maravilhoso, então tá bom. Se somos chamados é porque fomos escolhidos. Se fomos escolhidos, foi nos dada uma autoridade do céu para tanto. Então fomos já capacitados pelo Senhor e o Senhor continua nos capacitando. Contudo, Ele nos capacita, mas nos exorta e nos ensina também. Para quê? Para que a nossa missão seja uma missão eficaz. E dentro dessa eficácia da nossa missão tem alguns detalhes aqui. Foi falado, né, na pregação da Nicole, do Bruno, também do Rogério, sobre essa questão da humildade, né, do acolher o diferente e a gente não ter esse preconceito com o diferente. E essa passagem aqui, quando eu ouvi ela, o padre fez um sermão sobre ela e ele dizia que todos nós somos diferentes. O povo de Deus, ele é diferente. Nós não somos todos iguais. Deus, na sua infinita criatividade, nos fez diferente. E essa é uma das grandes riquezas, né? A nossa pluralidade. De maneira que nós nos completamos. Aquilo que falta em um, tem em mim. Aquilo que falta em mim, tem no outro. E esta é a beleza. Para que justamente nós não nos sintamos o rei da cocada preta, né? A última coca do deserto e por aí vai. Mas que a gente tenha a noção de que nós precisamos do outro. Nós precisamos uns dos outros. Por precisarmos um dos outros e por sermos diferentes, Deus também nos escolhe diferentes pessoas para representarem essa sua face dele. Então, não é porque reza diferente, canta diferente, toca diferente, que não é o Cristo que está ali. Então, a primeira coisa que ele vem chamar a atenção, e eu acho que isso está muito alinhado com o que nós viemos dizer aqui. Respeitar as diferenças. Né? Deus, eu vou trazer uma coisa bem interessante, né? Tudo é criação de Deus. E Deus, lá em Gênesis, quando Ele cria, né? Ele cria e diz: e Deus viu que isso era muito bom. Parece uma frase simples, né? Uma coisa, Deus viu que era bom, acho que foi Ele que fez. Né? Mas não. Por que Deus viu que aquilo era de fato bom? Porque aquilo está alinhado com toda a sua criação, com todo o seu projeto. Para a gente é um resumo, e Deus viu que aquilo era bom, mas essa dimensão de Deus viu que aquilo é bom, é muito grande. E assim Deus cria todas as coisas. Se Deus cria todas as coisas e todas as coisas são boas, então não há coisas ruins, concordam? Contudo, há mau uso das coisas de Deus.
E eu vou fazer aqui um parênteses, que eu achei muito interessante. Uma vez ouvindo um podcast com o baterista da Oficina G3. Oficina G3, para quem não conhece, é uma banda evangélica. Fez muito sucesso, hoje nem tanto, mas isso fez muito sucesso, assim, tipo nível internacional, né? E o baterista, ele estava falando especificamente sobre ritmos, né? Sobre a batida, e ele trouxe a questão do funk. O funk, hoje a gente sabe, né, esse funk que é tocado, o funk do Rio de Janeiro, por assim dizer, né? Ele é uma batida que, é um problema, né? É uma batida que ela desencadeia muita coisa na área da sexualidade, principalmente, né? E ele estava viajando com a Oficina G3 na África e um cara lá do lugarejo, né, veio conversar com ele a respeito do que era esse funk que eles tanto ouviam falar lá na África, né? Queria conhecer um pouco mais. E o cara falou, isso é uma batida que tem, que o pessoal está fazendo, faz muito sucesso, blá, blá, blá. E ele começou na bateria a fazer a batida. O cara do local falou, por favor, para com isso. Esta batida, ela é para chamar um demônio da perversidade. Se 10 minutos você bater nisso aqui, você vai ver as mulheres casadas começar a dar em cima dos homens aqui. Então, vejam, como isso é uma coisa... E ele trazia justamente esse contexto, né? O funk é ruim? Não, o funk também é criação de Deus, mas como ele é aplicado? E qual o momento de fazer-se isso? E é isso que eu queria trazer. Às vezes a gente tem diversos preconceitos, e a gente vai aprendendo ou foi ouvindo, enfim, isso vai nos bloqueando e vai nos limitando a ser essa face de Cristo. Então, se eu estou num determinado local, vamos continuar nessa ideia do funk, numa comunidade que todo mundo ouve funk, e eu vou pregar lá, e eu chego falando, metendo pau no funk, alguém vai ter abertura de coração ali? Então, a gente precisa estar atento a essas coisas. Onde eu estou indo? Aonde o Senhor está me enviando? Talvez isso seja para a gente um tanto quanto exigente no sentido do estudo, né? De olhar, aonde eu estou indo? Para quem eu estou indo falar? Ou simplesmente, aonde eu estou, se meu comportamento está adequado, né? Agora me veio a palavra assim que as mães têm muito, né? Mãe, mas todo mundo faz, né? Mas você não é todo mundo, né? Isso é clássico de mãe, né? Por que isso? Porque não somos todo mundo. Nós somos escolhidos e chamados a uma missão. Então nós não somos todo mundo, nós não somos qualquer um. Isso é um fato. Esse fato precisa ser entendido, precisa ser acolhido e precisa ser trabalhado. Não somos qualquer um. Somos escolhidos e somos chamados de Deus. Por isso nós somos melhores? Não. De maneira alguma. E ai de nós se não fizermos esse trabalho, como São Paulo vai dizer. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, para que isso seja bem feito, a gente de fato precisa se aprofundar na palavra, se aprofundar na oração, prestar atenção nessas coisas e compreender que Deus se manifesta de diferentes maneiras. Agora, o que há de ruim no mundo é que o mundo ele tem distorcido muito da criação de Deus, né? Vamos voltar aqui para a questão da música, por exemplo. A música hoje ela tem sido um grande canal de distorção de Deus. A música é uma das artes mais completas que tem. Ela consegue atingir o ser humano de uma maneira assim como nenhuma outra arte. Tanto que se você tiver um dia muito agitado e você coloca um canto gregoriano para ouvir, você percebe que aquilo te acalma, né? Ou talvez uma música clássica, ou talvez até uma MPB mesmo, né? Uma coisa mais suave, um negocinho de violão ali, você vai ver que aquilo te acalma. Ao mesmo tempo que se você estiver tranquilo, mas você bota um rock and roll para tocar, você bota um funk, você bota um forró para tocar, né? Você vai ver que aquilo vai dando uma empolgação, aquilo vai causando, né, uma animação. Vai? Então, a gente vê que o mundo vai distorcendo isso. Na verdade, isso é característica do demônio mesmo, né? Ele quer ser como Deus e ele distorce as coisas para tanto.
Então é preciso que a gente esteja atento a esse sentido, né? Eu citei aqui a música, mas as artes como um todo, elas têm uma influência muito grande sobre nós, né? A pintura, a fotografia, o cinema então nem se fala, né? As imagens de uma maneira geral, as cores, tudo isso impactam na nossa vida, impactam na vida de todos. Como nós utilizamos isso é que é a diferença. Aqui todo mundo conhece a série do The Chosen, né? Alguns já viram, tal, muito legal, puta, sensacional, né? Aquilo é um trabalho muito bem aplicado, né? Vejam, usando técnicas de cinema, de iluminação, de maquiagem, de atuação, não sei o quê, a palavra de Deus ela vai atingindo. Cara, sabe Deus onde essa palavra vai chegar, né? O poder que tem a internet chega em lugares que a gente nem imagina, além de atravessar o tempo, né? Quem vai assistir essa série, sei lá, daqui 50 anos? E vai ser tocado. Da mesma maneira que Cristo teve aqui há 2000 anos atrás e hoje a gente faz essa leitura e nós somos tocados, atualizados por essa leitura, também isso vai acontecer, está acontecendo nos nossos dias, no nosso meio, né? Então, com isso que eu quero dizer, é preciso que nós tenhamos uma mente aberta no sentido de acolher o diferente, mas termos uma referência ajustada, né? A referência sempre vai ser do bom, do belo e do verdadeiro. Tudo que provém de Deus, ele tem essa característica, que é bom, porque aquilo nos faz bem. Aquilo é bom, né? Tudo que Deus fez, ele olhou e disse, e viu que isto era bom. Aquilo que é belo, Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Não faz as coisas de qualquer jeito, né? Quando a gente olha para a riqueza das flores, você pode até não gostar de determinada flor, mas dizer que uma flor é feia, não existe isso. Se você olhar para a riqueza dos peixes, para a variedade de cores dos peixes, aquilo é encantador. Se a gente olha para a natureza, botar o pescoço para fora e olhar para a natureza, a gente vê a exuberância dessa natureza, né? Quando a gente ouve uma música, uma boa música, nem falando de ritmos, mas quando você ouve uma música boa que ela te toca, você fala, cara, essa música ela é boa, né? Ela é bonita, ela tem uma beleza nela, né? E aquilo que é verdadeiro, porque aquilo que é verdadeiro, ele atravessa o tempo, ele atravessa a cultura. Cara, a gente ontem rezava, né, na fogueira sobre os 10 mandamentos. E ali, são verdades universais que tem ali. Outras religiões podem nem até fazer leitura exata de como está ali. Mas eu não conheço nenhuma cultura que vai dizer mata porque é bom matar. Pode ser um homicida que não tem problema. Isso não existe. Não existe. Vai lá e rouba que é tudo teu. A não ser na Califórnia, né? Mas aí isso é outro papo, né? Até $900, presta atenção. Então, são verdades universais que Deus nos dá. E essas verdades, elas são perenes, elas não caem. Ah, valeu isso há 10 anos atrás ou há 100 anos atrás, hoje já não vale mais. Não. É para sempre. Então, quando a gente observa esse tripé do bom, do belo e do verdadeiro, a gente começa a sincronizar este parâmetro, né, de ser a imagem de Deus. Estamos sendo essa imagem de Deus, este Cristo que há em nós, que a gente vai à frente, levando para as pessoas, levando no trabalho, levando no ônibus, né? Ali no restaurante onde a gente almoça, ou no cinema que a gente gente está sendo esse Cristo. Nosso baluarte, São Francisco de Assis, vai dizer, né? Evangelize sempre, se necessário utilize palavras. Isso quer dizer, testemunhe com a sua vida o evangelho que você vive. Você não prega o evangelho, você vive o evangelho. Então, este modo de ser, de agir, de encarnar mesmo este evangelho, este Cristo em nós, é que faz a diferença, onde as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, nossa, tem alguma coisa de diferente, né? Eu olho para você, vejo alguma coisa de diferente. Porque não estão vendo a nós, estão vendo o Cristo que habita em nós. Eu não estou dizendo que isso é fácil, nem estou dizendo que eu sou aqui, bom, gostei muito do que a Nicole falou, né? Eu só estou pregando aqui. É um desafio muito grande, porque nós temos os nossos dias difíceis também.
Nós temos os nossos dias que a gente acorda com vontade de chutar o balde e falar, eu não aguento mais isso, cara, que saco isso. E eu tenho que dizer para vocês também, a vida não é mais fácil por conta disso. Deus nos dá mais forças para a gente ir, Ele nos põe pessoas na nossa frente, à medida que a gente busca, Ele se mostra. Mas ser fácil, não é. Até porque Ele falou, né? Toma a tua cruz e segue-me. Ele disse mais na frente, né? Que meu fardo é leve, meu jugo é suave. Meu jugo é leve, meu fardo é leve, enfim, não sei. Isso, obrigado. Mas não vai, é difícil, é pesado, né? E a beleza está onde nós reconhecemos que há esta providência de Deus em nos ajudar, certo? Isso também se torna testemunho da nossa vida. Até porque só podemos levar alguém para algum lugar do qual conhecemos. Isso aqui são palavras da minha esposa que ela falou. Tenho que dizer que isso é sensacional. Eu vou repetir. Só podemos levar alguém para algum lugar do qual conhecemos. Ok? Isso equivale a dizer que a gente só pode apontar uma saída para a pessoa se nós lá estivemos e de lá saímos. Certo? É lindo isso, né? Então, amigo, eu tenho que te dizer que se você nunca passou perrengue na vida, você vai passar. Porque você tem que passar o perrengue para saber como sai do perrengue. Pro dia que você encontrar alguém que está no perrengue, poder ajudar a pessoa a sair do perrengue. Passei essa noite. Você passou essa noite? Louvado seja Deus, então. Como que sai do perrengue? Tô tentando descobrir ainda. Ele não saiu ainda. Mas é isso. É necessário que ele cresça e eu diminua. Entende? Então o perrengue está na conta, né? Agora a questão é como a gente toma isso, é como a gente acolhe isso e principalmente como nós compreendemos isso. Veja, se Deus nos chama, Ele também nos capacita. E aqui nós estamos vivendo esta capacitação. Deus está nos falando. Assim como em Lucas 10 ele vem descrever todo, né, o maneio, ide de 2 em 2, não leva dinheiro, não leva outra túnica, não leva sacola, olha, entra na casa e fica, comei do que vos derem, ficai na casa, não ficai pulando de uma casa a outra. Ele dá todo o descritivo, certo? Então é o que o Senhor está fazendo aqui com a gente. Ele está nos dando os passos beabá. Falando, olha, fulano, é assim, tem que viver isso, tem que passar por isso. Por quê? Porque somos testemunhas da face de Cristo. Gente, vamos combinar. Qual que é a imagem mais famosa de Cristo? A cruz. Na cruz, Jesus está como? Desfigurado. É a imagem do sofrimento. Não dá para esperar outra coisa, né? Até porque, né? Aí vem o consolo. Se não há cruz, não há ressurreição. Nós não vivemos pela cruz, nós vivemos pela ressurreição. Passamos pela cruz para chegarmos à ressurreição, porque nosso destino é o céu, é a ressurreição. Mas não há ressurreição sem a cruz. Então, quando vocês ouvirem aquele slogan, pare de sofrer, vem aqui hoje, 232 mil pastores vão rezar por você. Peça a Deus misericórdia. Peça a Deus misericórdia, porque acho que a pior coisa que você pode querer por uma pessoa é que ela pare de sofrer, né? O sofrimento, bem entendido, o sofrimento que vem da cruz de Deus, ele tem um propósito. Agora, se o sujeito enche a cara, pega um carro, sofre um acidente e está tetraplégico numa cama e está sofrendo por causa disso, fez mau uso. Deus até tira um propósito disso, né, Letícia? Deus até tira um propósito, né? De todo mal, Deus tira um bem. Deus até tira um propósito disso. Mas talvez não fosse o propósito de Deus para aquela pessoa. Contudo, o inimigo, como vai dizer São Pedro, está ao nosso redor, rugindo o tempo inteiro. Ele está ali, bababá, bababá, bababá. Toma só mais uma. Não tem problema não. Pode pôr essa roupa, fica tão bonita. Não, acelera mais um pouco, né? Só mais uma saideira. Ah, não tem problema, todo mundo faz. São sutilezas,
São... Mensagem no WhatsApp. Só uma mensagenzinha no WhatsApp, porque é uma bobarinha, não é só uma fotinho, né? Então, são sutilezas, né, que o inimigo vem trazendo para nós e ele vai só sugerindo. É uma sugestão aqui, é uma sugestão ali, e a gente vai indo, né? Todo mundo conhece a historinha do sapo? Não sabe? Ele tem uma característica que ele é um ser homotérmico, né? Olha que chique, ele é homotérmico. O que é homotérmico? Muito bem. Homotérmico é aquele bicho que ele não tem uma temperatura própria, ele se adequa com a temperatura que ele está no ambiente. Então, se ele estiver numa lagoa e estiver a 10 graus, o sapo está a 10 graus. Se ele for para uma panela e ferver a 100 graus, o sapo vai a 100 graus. E ele não se incomoda com isso. Então, você pega um sapo, bota ele na água fria, liga o fogo, ele vai ficar lá até morrer cozido, porque ele vai se adequando à temperatura. Entende o que isso significa? Se você vai permanecendo nas situações e vai se deixando ficar, nós somos cozidos. Então, o que nós precisamos? Das referências que Deus está nos dando aqui. Ó, presta atenção, o caminho não é esse. Se a chapa está esquentando, sai da chapa, meu amigo. Não fica, porque se ficar, você vai fritar, né? Então, Deus ele vai nos ensinando, ele vai nos orientando, ele vai nos conduzindo. Mas, né, João? Precisa abrir os olhos, né, João? Prestar atenção, né? Presta atenção. Como é que é, Rogério? É isso mesmo, Rogério? Presta atenção. Presta atenção. Nossa Senhora, presta atenção, menino. Ser grato por aquilo que Deus nos providencia. Gente, a providência de Deus ela é maravilhosa. Deus tudo nos providencia. Amém? Alguém aqui duvida da providência de Deus? Não. Alguém aqui tem um testemunho para dizer da providência de Deus na vida? Tem? Olha lá, que bonito. Quem testemunha aqui que dificuldade é providência de Deus? Aprenderam com a dificuldade? Tornaram-se melhor com a dificuldade? Dificuldade é providência. Essa dificuldade, que é providência, ela veio da cruz. Então ela nos transforma, né? Ela nos eleva. Mas se nós acolhermos, nós aceitarmos, e nós procurarmos em Deus compreender esse sentido, né? É interessante assim que Deus ele respeita a nossa liberdade. Então, pode acontecer que, de fato, ele mande uma determinada providência. Eu costumo dizer que sempre é assim, né? A gente tem um caminho, que o nosso destino é o céu, ok? Nessa rota, por N motivos, ou por negligência da nossa parte, ou porque o inimigo nos tenta, enfim, várias coisas, a gente vai se desviando dessa rota, né? O destino é lá. A gente vai se desviando dessa rota. Aí Deus tem que mandar um peteleco, pra gente voltar para a rota, né? E aí a gente passa da rota para um outro peteleco e a gente vai indo, né? Então a gente vai fazendo esse caminho. Se a gente não compreende esses toques, justamente esses detalhes, essas nuances da providência, a gente fica pipocando de um lado e para o outro. Ou seja, a dificuldade, o problema, ele vai sempre aparecendo. Por quê? Porque é correção de rota. Porque é Deus corrigindo a rota. Quando você para rezar aquilo, entender o que Deus quer daquilo na nossa vida, então é para lá, Senhor? Tá bom, então eu vou para lá. Aí, você, parabéns, passou de fase. Agora vai ser outra coisa. Não é que já acabou, não. A gente passa de fase, né? É como um grande videogame. A gente vai, cadê o Douglas para ir? Né, Douglas? Videogame você manja, né? Então a gente tem aquela fase do videogame que tá difícil, então, você conseguiu, passei a fase, beleza, você vai para outro nível, aí você vai achar outra dificuldade. E isso vai crescendo, de maneira que vai nos capacitando, primeiro, a ajudar quem vem atrás de nós. Não, amigo, eu já passei por isso, olha, presta atenção nisso, e outra, se Deus me ajudou ali atrás, o que Ele está querendo dizer com isso agora? Então Ele vai nos levando neste caminhar. Aí, o resumo da ópera. Nossa dor é descobrir que não estamos no controle. Quem faz é Deus através de nós. Isso vem muito com o que a Nicole nos trouxe acerca do orgulho e da humildade.
Nossa grande frustração, a nossa grande dor... Cadê o Acácio? Esse aqui o Acácio precisava do testemunho dele. A nossa grande dor, a nossa grande dificuldade é saber que não estamos no controle. Eu falo isso por mim mesmo também, né? Eu adoro ser um controlador, né? Não, tal dia, entra o dinheiro, eu pago isso, pago aquilo, ó, durmo tranquilo o resto do mês. Nossa, tem que pagar. Mas não somos nós que estamos no controle. Não somos nós que estamos no controle. É Deus que está no controle. E olha, o tempo que a gente está vivendo... Esse momento que nós estamos vivendo, Deus está nos ensinando de uma maneira muito urgente que é Ele que está no controle. Olha, se é Deus que está no controle, então podemos dormir tranquilo, porque Ele nos leva para o céu. Ele nos chama ao seu encontro. E assim nós vamos. Porque se nós não tivermos essa certeza dentro de nós, assim, muito firmes, muito arraigadas, daqui mais pouco tempo, a gente vai ser acossado de N lados, sabe? A gente vai ser bombardeado, questionando a nossa fé. Por que a gente está nesse caminho tão difícil se a vida é tão mais fácil? Né, Rogério? Toma um Dorflex, para que ficar com dor, não é não? Fala aí. Fácil? É fácil. Depois é isso. Entende? Então, Deus vem nos ensinando que é Ele que está no controle e que para o nosso melhor, para a nossa salvação, Ele vai nos conduzindo e vai nos direcionando. Nós não temos a capacidade de compreender a dimensão do plano de Deus para a nossa vida, mas a gente precisa deixar-se conduzir por Ele, para que a gente possa atingir esse objetivo, para que a gente seja uma resposta eficaz daquele chamado que Deus nos fez e dessa autoridade que Deus nos dá. Então veja, tudo vai se encaixando, vai se ligando aqui. Quando chegamos ao ponto de reconhecer que nada tenho, que nada sou, é aí que sou a imagem de Cristo. É o esvaziar-se, né? Mas não é um esvaziar-se, tá bom, vai, então, cuida aí. Não, é um esvaziar-se no sentido, louvado seja Deus, que vive em mim. Então Ele habita em mim, e é Ele que faz em mim, e é Ele que faz através de mim. Não é um entregar os pontos, então tá, Senhor, faz o que você quiser, porque eu não aguento mais essa vida. Não é isso, não se trata disso. É um espírito de gratidão. Essa palavra gratidão, ela é muito forte. Quando nós temos um olhar para Deus, no sentido de que, graças a Deus, o Senhor me deu esse entendimento e hoje eu posso fazer uma entrega muito maior de mim mesmo, muito mais profunda, porque eu sei que é Ele que está no controle e Ele que tudo conduz. É aí que de fato nos esvaziamos e nos colocamos, nesse lugar de instrumentos de Deus. Olha que inspiração bonita, eu tinha pensado nisso. Quando a gente se esvazia, que de fato a gente é um instrumento de Deus. Quem que trouxe o exemplo do violão ontem aqui, que estava aqui? O Bruno, né? Do violão afinado, prontinho para tocar e tudo. Mas se o cara não sabe tocar o danado do violão, resolve nada. Agora, um violão reguenguelo, faltando corda na mão de quem toca, põe todo mundo para dançar. O que somos nós, então, prontos e afinados na mão do Maestro Supremo que tudo sabe. Olha a potência que é isso, né? Se um já faz uma mudança absurda no mundo, quem dirá esta multidão que aqui se encontra? Gente, a vida de um santo, que é a vida de um santo, como impactou o mundo. Quantos temos aqui? Todos nós somos chamados à santidade. Se a gente assume esse papel e vive esse chamado de santidade onde nós estamos, ou seja, dentro de casa, principalmente, a gente muda o mundo. A gente muda o mundo. Porque, como é que diz o padre André Luna, né? É dentro de casa que o céu começa. Pô, prepara essa música aí. Você sabe essa música? Mas agora não, pois. Dentro de casa que o céu começa. Se dentro de casa
o céu começa, e ele começando dentro de casa, o que sai de dentro de casa é céu. A gente sai de dentro de casa com o céu em nós para levar céu aonde nós vamos. Se somos enviados a ser voz de Deus no deserto das vidas, é nesse deserto da nossa vida que somos formados. Também foi citado isso, né? Que João foi formado naquele deserto do qual ele pregava, né? O deserto o que é? O deserto é o lugar do nada, né? Além de frio, calor, e perrengue, e cobra e escorpião, tem nada no deserto, né? Também não é muito diferente da gente no final do dia, né? Então, é quando mergulhamos em nós, reconhecemos, né? Como a Nicole nos trouxe, né? Da humildade, reconhecemos quem somos. Eu não sou nada, sou um pobre, miserável pecador, dependente totalmente da graça e da misericórdia do Senhor. Pronto, esse sou eu. Quando a gente atinge esse nível de consciência, é que de fato nos permitirmos ser formados por Deus. Porque do contrário, a gente começa a se achar muito cheio de si. Não, porque eu estudei, não, porque eu me formei, porque eu sou doutor, porque eu sou PhD, não, porque... Enfim, e a gente vai dando muita desculpa, mas muita desculpa para isso. Não, porque eu já vivi nessa vida, ou aquela clássica, não, porque meu avô fazia assim, porque meu pai fazia assim, porque... E eu vou repetindo, né? A síndrome de Graziella. Eu nasci assim, Gabriela. Desculpa. É prima da Graziella. É prima da Graziella, isso, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, e por aí vai, né? Isso é uma outra mentira muito grande, né? Porque, olha, se Deus é movimento, se Deus é dinâmico, por que a gente tem que ser sempre igual se somos a imagem de Deus? A gente está sempre mudando, está sempre melhorando. A nossa essência permanece, mas a gente muda, a gente cresce, né? Ou, para dizer de uma maneira moderna, a gente evolui. E tem que ser assim, e tem que ser dessa forma, né? Hoje sou melhor do que ontem, né? Hoje sei um pouco mais do que ontem. Hoje tive a possibilidade de rezar um pouco mais do que ontem. Então, dia a dia, de fato, nós vamos nos transformando. Nós vamos crescendo em Deus. E assim somos diferentes, sim, do que éramos ontem. Se somos diferentes do que éramos ontem, é porque as nossas opiniões mudaram, o nosso olhar mudou, certo? Bom, uma métrica muito simples, né? Um jeito de a gente entender isso muito simples, né? Quando a gente tem aí na faixa de 20 anos, 18 anos, né? Karina que o diga, a gente toma banho, que horas, Karina, e lava o cabelo? Logo 7 horas da noite. Isso, quando tá bem ventando, né, Karina? Agora, para as mulheres mais experientes aqui, que horário que é horário de lavar o cabelo? Quando não tem vento e o sol está mais forte, né? Porque aí não dá dor de cabeça, não dá dor no corpo. Isso é fruto da vivência, da experiência, né? Então a gente aprende. É errado lavar o cabelo à noite? Não, não é errado lavar o cabelo à noite. Mas se você quiser evitar uma dor de cabeça, uma sinusite, por aí vai, você vai lavar à tarde quando tem sol. Então essas coisas nos ajudam a compreender por que a gente muda a visão, né, do tempo, ao longo do tempo, na verdade, né? Aí aqui eu acabei adiantando, se não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, logo posso esperar o sofrimento de Cristo. Simples, né? É matemática, 2 mais 2 são 4. Se Cristo vive em mim, o que eu posso esperar é o sofrimento de Cristo e, o mais importante, a ressurreição em Cristo. Isso a gente não pode perder de foco jamais, em momento algum. Se Cristo vive em mim, eu posso esperar o sofrimento de Cristo. Contudo, também a ressurreição de Cristo. Isso é a base da nossa fé. Gente, isso é o cristianismo na sua essência. É a cruz e a ressurreição. Se perdermos isso de vista, esquece, pode mudar. Porque não existe. Eu vou abrir aqui um parênteses para vocês. Eu já ouvi alguns estudos sobre filosofias orientais, sobre budismo, sobre hinduísmo, sobre uma série de outras coisas,
E há muita verdade nesses ensinamentos, quando feitos de maneira séria, né? Então vai lá, que o Buda, o iluminado, não sei o quê, que o Deus e não sei o que das quantas, mas é assim, eles trazem uma verdade até um determinado patamar. Então, de fato, você segue naquilo e você consegue ser uma boa pessoa, de fato, porque há uma verdade dentro daquilo. Entendo que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua pluralidade, trouxe essa verdade acessível a outras pessoas também. Contudo, a plenitude dessa verdade, onde tudo se encontra, onde tudo de fato se realiza e faz sentido, não fica faltando nada. Porque você vê essas coisas aqui, você fala, cara, isso é muito bom, mas parece que está faltando alguma coisa, né? Parece que você ainda não atingiu o seu nirvana, irmão. Você precisa transcender um pouco mais, né? Isso só acontece aqui, com Cristo. É em Cristo que há a plenitude de fato, onde a gente alcança tudo e tudo de fato faz sentido. Por isso, prestem sempre muita atenção nisso. Se somos imagens de Cristo, há que se esperar o sofrimento de Cristo, porém também a ressurreição de Cristo. Isso é o cristianismo. Nunca percam isso de vista. Nunca percam isso de vista. E para terminar aqui, uma palavra do nosso querido amigo Padre Daniel, numa live que ele fez conosco há um tempo atrás, diretamente lá de Macau, né? Que ele está na China. Macau, né? Ele dizia assim: não fomos feitos para o conforto, mas para a grandeza. E aqui eu queria trazer uma coisa que é muito própria da nossa modernidade, do nosso dia a dia, né? Somos muito habituados ao conforto das coisas e a gente não se dá conta disso. Entendam, eu não estou dizendo que é pecado, que é ruim, mas eu quero chamar a atenção para que a gente possa refletir isso de uma maneira melhor. Então tá, vou dar o exemplo do supermercado. Quando a gente precisa comprar alguma coisa, a gente vai ao maravilhoso. Chega lá no supermercado, as prateleiras estão todinhas cheias, você tem 5 tipos de feijão diferente, 10 marcas de macarrão, 500 tipos de molho, né? Uma infinidade de queijos e por aí vai, tá lá. Aí você passa, aí você olha, mas eu não gosto dessa marca, não tem a manteiga que eu compro. E aí você vai embora, ou você fala, mas eu não tenho tempo, vou levar essa outra mesmo. Certo? Mas a gente não tem noção, a gente não é ensinado o caminho que as coisas têm que percorrer até chegar na prateleira do supermercado, né? Manteiga, por exemplo, né? Para a manteiga chegar bonitinha lá no supermercado, alguém teve que acordar bem cedo, que normalmente vaca se ordenha por volta das 5 horas da manhã, eu não sei porquê, mas é isso aí, enfim. Então o cara vai lá, ordenha a vaca cedo, não sei o que, tira aquele leite, ele é batido, aquilo bate e aí vira manteiga, aquela manteiga é processada, e ela é embalada, e aí ela é transportada, e ela é armazenada, e chegou na prateleira, maravilha, né? Show de bola. Então você vai lá e simplesmente pega a manteiga. Eu quero 5 tabletes de manteiga, eu quero 1 tablete de manteiga, eu quero um caminhão de manteiga. Não importa, se você tiver dinheiro, você vai pegar e vai levar embora. Maravilhoso. Arroz, feijão, qualquer outro grão, mesma coisa, né? Alguém aqui já teve experiência de virar a terra, pegar uma enxadinha e virar a terra? Né? É duro, cara, é duro. Falar pra você que você pega uma enxada 5 minutos na terra ali, rapaz, você já tá com a língua no chão. E é bravo o negócio, né? Mas a gente depende do alimento para viver. Então, das pessoas que se disponibilizaram àquele trabalho. A gente tem máquinas hoje? Sim, a gente tem máquinas hoje e tal. Mas depende sempre de alguém que se disponibilizou a estar ali e fazer aquele trabalho. Alguém se preocupou em plantar, alguém se preocupou em regar, alguém se preocupou em colher, alguém se preocupou em guardar, alguém se preocupou em embalar, transportar e colocar na prateleirinha do supermercado para a gente. E a gente vai lá, pega um pacote, 2 pacotes, 3 pacotes, quantos pacotes quiser. Não se dá conta desse trabalho, do que foi todo esse caminhar disso. Ou seja, é confortável, certo? Hoje a gente precisa de alguma informação, saca do celular, você tem toda a informação do mundo, ou quase todas, ou pelo menos aquilo que nos liberaram.
na ponta dos dedos ao nosso alcance. Então pode pesquisar sobre qualquer assunto, está muito fácil. Digo por mim mesmo, na época que eu fazia colegial, que eu tinha que ir até uma biblioteca, pesquisar lá no fichário o assunto que eu queria, ir até a estante onde ele está, pegar o livro, abrir o livro, localizar o assunto. Uma vez localizado o assunto, eu precisava copiar o que eu queria, para depois ler e efetivamente fazer o resumo ou o trabalho, né? Não existia copy-paste. Confesso para vocês que muitas vezes eu sonhava exatamente isso, né? Falar, gente, podia ter um negócio mais simples aqui, né? Que era só tirar um... né? Então, eu era o precursor do scanner OCR, né? Né? Hoje tem, né? Hoje você aponta para um texto, você tira uma foto, ele já converte texto, você edita aquilo, é maravilhoso, né? Mas isso se chama conforto, né? E o conforto, ele mitiga, ou seja, ele vai corroendo a nossa capacidade de pensar soluções adequadas para as coisas. Porque, gente, a gente só ativa a nossa criatividade na hora do perrengue, cara. É na dificuldade que a criatividade faz. Olha, eu preciso resolver um determinado problema, mas não tenho dinheiro para pagar alguém para resolver isso. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que dar um jeito, tenho que dar meus pulos. O cano está estourado, está vazando água à torta e à direita. O que eu vou fazer aqui? Vou sair gritando pela rua? Não, você tem que parar, olhar para a situação e falar, o que eu posso fazer agora? Nem que o que eu posso fazer agora é eu vou fechar aqui a torneira ou o registro para parar de vazar água enquanto eu procuro um jeito de arrumar, certo? Mas esse é o interessante, você tem que parar, olhar para a situação, refletir sobre ela e ver o que você pode fazer ali naquele momento. Certo? E o conforto tem roubado de nós essa capacidade, tem tornado a gente autônomos, né? Eu faço o que está no script, se não está no script não faço nada. Alguém assistiu aquele filme que lançou agora, O Mundo Depois de Nós? Nesse filme ele tem uma cena que o cara, a grosso modo, né, o mundo entra em colapso e tal, e cai a internet no mundo, né? E aí o cara está lá numa cidadezinha dos Estados Unidos, né? E ele se vê numa situação e ele vira para um outro cara que está do lado dele e fala, cara, eu sou um merda, porque eu não sei fazer nada. Eu não tenho um celular aqui para me dizer o que eu vou fazer, eu não tenho um GPS para apontar a minha direção. E ele usa essas palavras. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Primeiro, porque nós somos escolhidos, somos capacitados e somos enviados. Então, sim, nós temos toda a capacidade necessária. Agora, se a gente ficar se escondendo atrás das coisas, é por isso que eu agradeci a minha esposa que fez trazer a Bíblia, né? Porque eu tenho muita mania de fazer as coisas tudo pelo celular. E às vezes eu me pego pensando nisso. Eu falei, gente, se acabar a energia elétrica, o celular não carrega mais. Samuel me trouxe com a Cristiane, né? E ele estava falando que estava conversando com um cara que era Uber. E ele entrou aqui na estrada e não sabia sair. Ficou 2 horas rodando aqui na estrada para ele perguntar para alguém. Olha que loucura. Porque ele não tinha o GPS. Ele não tinha GPS, mas né? Por que não parou para perguntar antes, né? O lugar ficou 2 horas rodando. Não entende que pode contar com o outro. Né? Deixa eu aproveitar e fazer um parênteses então. Em Minas Gerais, um testemunho. Em Minas Gerais, você não acha coisa no GPS. Que nem aqui em São Paulo você fala assim, quero achar uma oficina mecânica. Você joga o nome da oficina lá, o GPS já vai direto, né? Lá em Minas é assim, você chega o fulano, onde que tem uma oficina? Olha, você sabe onde fica aí a padaria do fulano? Logo ali do lado. E é tudo assim. Eu queria saber onde fica a cidade tal, casa do fulano de tal. Você tem o endereço dele? Não, o senhor vai até a cidade lá, pergunta lá, todo mundo sabe onde ele mora. É desse jeito. Dependemos uns dos outros, né? É mais bonito, né? A Kelly mandou aqui uma frase também que tem muito a ver com esse contexto da Madre Teresa de Calcutá, né? Se você quer mudar o mundo, vá para casa e ame a sua família, né? Aí a gente volta àquela ideia de o céu começa dentro de casa. Então, se eu mudo,
Presta atenção, a mudança é minha, não é do outro. Não é chegar em casa, mulher, você precisa mudar de vida. Porque aí você terceiriza a mudança. Não, a mudança é minha, né? Vamos deixar isso bem claro, né? Aí vocês em casa, né? Se olhar para acorda de manhã e olha para sua cama e fala: vou arrumar a minha cama. Para ficar bonito? Não, porque é ordem, porque é zelo, porque é beleza. O Padre Léo dizia que quem levanta de manhã e arruma a cama, arruma a vida. Vou ter que começar a arrumar a cama amanhã. Lascou, hein, Ricardo? Santo Delgarda diz que no processo há cura. No processo há cura. Ao invés de você comprar um bolo pronto, o processo de fazer o bolo é momento de cura. Se você vai sair perto de casa e vai de carro, deixa o carro, vai a pé. O caminhar é cura. Ela traz tudo isso, que o processo é momento de cura para nós e para o outro. Então vejam que nós não fomos feitos para o conforto, fomos feitos para a grandeza, né? Essa questão da comida é outro problema sério, né? Com iFood, ai não sei o que, e liga, pede, tá em casa, ai meu estômago depois. Mas é assim, né? Aí que a gente vai comer hoje? Não sei, eu queria uma pizza, eu queria um hambúrguer, eu queria uma panqueca, eu queria uma feijoada, eu queria não sei o que lá. Essa frase aí é da Santa? Não, do Padre Léo é: se você arrumar a cama, você consegue arrumar toda a sua vida. Não. O cristão não foi feito para o... Do Padre Daniel. O Padre Daniel que falou para nós. Padre Daniel. Então, se a gente tem isso, né? Não tem problema querer comer coisa diferente. Mas talvez já tenha acontecido com vocês, né? Em estar em casa, o que você quer comer? Eu quero um hambúrguer. Mas eu quero comida japonesa. Não, mas eu quero batata frita. Não, aí cada um quer uma coisa, né? E a gente vai ligando para os lugares que cada um faz. E aí que se demorar mais de 20 minutos para chegar, né? Aí já fica todo mundo assim: liga lá, tá demorando, não sei o quê. Um relato assim, o Vanderlei agora passa essa experiência. Às vezes você chega na casa de uma pessoa que pegou um passageiro e ela já começa a mandar mensagem, isso já começa a me consumir. Moço, você tá perto? Tô atrasada. Eu estou chegando. Aí quando você encosta, você já sabe, né? Que a pessoa está atrasada e quer que o carro do aplicativo crie asas para ela chegar no... Não, você faz o seguinte: você vai aqui, você vai para eu vou seguir o aplicativo, que é a rota que ele me dá. Eu acho que é a melhor rota, mas se a senhora quiser fazer um caminho diferente, a gente faz. E uma vez a mulher falou: não, você faz esse caminho, que esse caminho é bom. O que aconteceu? Faria Lima, Pinheiros, Rota de Pinheiros, ali, avenida, Rua dos Argentinos, aquela rua que não é meu pai. Entramos na rua ali, o que aconteceu? A mulher estava atrasada para uma reunião. Ela falou: faz esse caminho, que esse caminho é. Eu entrei, ele falou: vou fazer. Pum! Ai, moço, meu Deus do céu, eu estou atrasado, eu preciso ir para a reunião. Eu quase falei para ela: se a senhora descer e ir andando, porque eu fiz o caminho que a senhora mandou. Então, assim, às vezes a gente quer facilitar, às vezes a gente acha que aquilo vai ser bom e a gente acaba complicando cada vez mais ao invés de seguir aquilo que Deus nos coloca no coração, né? A pessoa pede um Uber e vai tomar banho, né? De outra forma também, né, Ricardo? A questão da organização, né? A gente também tem bastante essa mania, né? Achar que tudo vai acontecer, é aquilo que eu falava da ideia do controle, né? Que tudo vai acontecer perfeitamente. Não, eu demoro 10 minutos de casa até tal lugar, eu demoro mais 5 para não sei o quê, como se não houvesse nenhum tipo de intercorrência ou de interferência. Então, se as coisas não acontecem cronologicamente exatamente como a gente quis que acontecesse, meu Deus do céu, eu estou atrasado da reunião, porque o mundo, e começa a terceirizar a culpa, né? Porque o trânsito, porque o Uber também, o senhor demorou para chegar, né? Mas não sei o quê, mas esse trânsito, mas isso, aquilo, outra. Eu podia ter saído 15 minutos antes e talvez previsto, né, algum problema, evitado alguma coisa. Se eu chegar 15 minutos antes, tudo bem, fico tranquilo ali, espero, acolho as pessoas, enfim. Mas é isso. Eu agradeço pela paciência de vocês, desculpem pela alguma coisa. E para encerrar, eu queria deixar vocês aqui com meu irmão Roberto.